Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Bruno Mendes. Vou trazer aqui para vocês hoje um assunto que está sendo exigido no edital para a prova da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, tá? O concurso está aberto, o edital foi lançado, as inscrições estão abertas, né? É um concurso que oferece muitas vagas, são mais de 2.000 vagas, tá? Então, várias oportunidades para que você possa mudar de vida, tornar-se um policial penal do estado de Minas Gerais. A remuneração também não é das piores, tá? É claro que precisa melhorar, evoluir muito ainda, né? Em razão das atribuições do cargo, mas é um concurso, em geral, bom. Você pode, inclusive, escolher várias cidades para concorrer à vaga, né? Dentro do estado de Minas Gerais, né? Pois é dividido por RISP, esse concurso, são regiões integradas de segurança pública, né? E aí, inclusive, foi o primeiro concurso no qual foi aprovado no ano de 2012, ainda na figura do antigo agente penitenciário, né? A remuneração cresceu de lá para cá, as condições de trabalho e outros detalhes aí, né? Inclusive a mudança, né, da nomenclatura do cargo para a Polícia Penal em razão da emenda constitucional número 104 de 4 de dezembro do ano de 2019, beleza? E aí, pessoal, trago aqui para vocês um assunto que está lá no edital sendo exigido, dentro da parte de legislação especial, tá? Que é a Lei 11.343 do ano de 2006, a nossa lei de drogas. Hoje eu vou trazer aqui de forma breve, mas rica em detalhes, tá? Sobre o artigo 28 da lei de drogas, beleza? Então na tela aí para vocês, Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, legislação especial, tá? Falaremos sobre o artigo 28 hoje. E aí, pessoal, já temos aqui artigo 28, que diz: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Então aqui, pessoal, a gente já tem alguns detalhes, tá, acerca do artigo 28 da Lei de Drogas, que trata do usuário. Primeiramente, tá, já fica claro ao fazermos aí, ao termos esse contato com a Lei de Drogas, que o legislador ele fez uma diferenciação entre o usuário, tá, entre aquele dependente químico e o traficante, beleza? Então a gente vai ver aqui por quê, beleza? E aí, outro detalhe, a própria lei, pessoal, o próprio texto do caput do artigo 28 fala em penas, tá? Hoje fala-se muito ainda em despenalização do artigo 28 da lei de drogas. Não houve despenalização, tá? Nem sequer podemos adotar essa nomenclatura de despenalização, tendo em vista serem as penas brandas demais, tá? Para quem pratica as condutas descritas no artigo 28, até porque o próprio texto do artigo 28 fala em penas. Então nem essa palavra caberia, mesmo diante de todas essas penas brandas que apresentam ali os incisos 1, 2 e 3 que veremos a seguir, tá? Então, penas, tem penas sim. Outro detalhe, não houve descriminalização, tá, do artigo 28 da Lei de Drogas. Ele continua vigente lá na Lei 11.343 de 2006, tá? Na tela aí, perceba outro detalhe importante antes da gente adentrar aqui nas penas, tá? Pessoal, aqui vocês podem observar que não há a presença do verbo, né, ou da palavra usar. A palavra usar ou o verbo usar não está presente no caput do artigo 28, ou seja, o fato de usar, de utilizar drogas por si só, repito, por si só, não é crime, é fato atípico. E esse é um entendimento majoritário na doutrina e também nos tribunais superiores. Então, o fato de usar drogas por si só não é crime, é fato atípico. Porém, o artigo 28 criminaliza outras condutas, que é a de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo para consumo pessoal, né? Ou seja, para usar aqui, fazer uso, tá? Drogas sem autorização em desacordo com determinação legal regulamentar. Porém, pelo fato de não estar presente aqui a palavra, o verbo usar,
aquele que usa droga, que faz uso da droga por si só, não será responsabilizado pela prática do artigo 28, né, por crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, tá? E aí, pessoal, fica uma situação até difícil da gente visualizar na prática aquele usuário que faz uso da droga sem antes trazer consigo, por exemplo, né? Mas Rogério Sanches e Renato Brasileiro, em suas respectivas obras, eles trazem um exemplo que a gente consegue visualizar a figura apenas do usuário, daquele que faz uso da droga e não pode ser responsabilizado pela prática de crime do artigo 28, que é a seguinte: determinado usuário de drogas traz consigo um cigarro de maconha para fumar, para fazer uso. Beleza, esse aí já está praticando uma conduta descrita como crime no artigo 28 da Lei de Drogas. Porém, ele encontra outra pessoa do seu convívio ali, um colega, que pede para fumar aquele cigarro de maconha, por exemplo, fazer uso daquele cigarro de maconha que ele não trouxe consigo, tá? E essa é a figura real do fazer uso da droga, do usuário, tá? Então, este segundo não poderá ser punido de acordo com o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Mas aquele que trouxe consigo para fazer uso, ele poderá sim ser responsabilizado por crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, tá? Então esse é um exemplo que fica clara, né? Essa visualização daquele segundo que apenas faz uso da droga e pelo fato de não ser considerada uma conduta típica prevista no artigo 28, o fato de usar ou utilizar droga, ele não poderá ser responsabilizado por crime previsto na Lei de Drogas, tá? Pelo fato dessa conduta ser por si só atípica, beleza? Então, essa é a visualização prática, tá? Da questão daquele que apenas faz uso de droga. Ele não será responsabilizado. Usar droga é fato atípico, tá? Cuidado com isso. Na tela aí, novamente, vamos para as penas, né? A primeira aqui, no inciso 1 do artigo 28, diz advertência sobre os efeitos das drogas, né? Inciso 2, prestação de serviço à comunidade. Inciso 3, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Pessoal, primeiramente, o bem jurídico tutelado pela Lei 11.343 de 2006 é a saúde pública. Como eu falei aqui no início, o legislador trouxe uma diferenciação jurídica para aquele que usa, né, que faz ali uso da droga em relação ao traficante, tá? A conduta, né, de trazer consigo, de guardar, de ter em depósito, de transportar para consumo pessoal, a gente viu que é crime, né, previsto lá no artigo 28. Porém, esse crime ele tem penas brandas, como a gente acabou de ver, tá? E em hipótese nenhuma, repito, em hipótese nenhuma, estará sujeito aquele agente que pratica as condutas descritas no artigo 28 a penas privativas de liberdade, tá? Então jamais será aplicada pena privativa de liberdade para aquele que responde ali, que é condenado pela prática do artigo 28 da Lei de Drogas, tá? Então esse é um detalhe também muito importante, principalmente a nível de prova. Não cabe nenhuma espécie de prisão, beleza? Então esse é o tratamento jurídico distinto do artigo 23, do artigo 33, perdão, por exemplo, que trata lá do tráfico de drogas, beleza? Então vamos lá. E aí, tendo isso em vista, essas penas, né, brandas, tá? Pessoal, é um crime de menor potencial ofensivo, ou seja, a competência é do GCRIM, do Juizado Especial Criminal, e não de uma vara criminal comum, por exemplo. Tá? Por quê? Porque é um crime considerado de menor potencial ofensivo. Perceba que nem pena de prisão nós temos. Tá? Então, por esse fato, atrai a competência da Justiça, do Juizado Especial Criminal. Tá? E em relação à advertência, o que seria aquela advertência prevista lá no inciso 1 do artigo 28 como pena? Pessoal, a advertência ela é aplicada pelo juiz, assim como as outras duas penas, tá? No sentido de esclarecimento ao agente sobre as consequências maléficas do uso indevido de drogas. Então o juiz vai advertir aquele agente que é condenado, né,
pela prática do artigo 28 da Lei de Drogas, tá? Em segundo, lá no inciso 2º do artigo 28, nós temos a prestação de serviço à comunidade. Obviamente, né, é um serviço não remunerado, tá? Não há remuneração para essa prestação de serviço à comunidade, porque é uma espécie de pena, tá? E aí recairá essa pena de prestação de serviço à comunidade para entidades que se ocupem da prevenção ao uso indevido de drogas, beleza? Inciso 3, né, a última pena que temos lá no artigo 28 da Lei de Drogas. Segundo o Renato Brasileiro, pessoal, aquela pena prevista lá no inciso 3 do artigo 28, ela trata-se, né, de pena restritiva de direitos, tá? Porque ela obriga o acusado a comparecer a determinados programas, né, o curso, onde receberá orientação de profissionais do conhecimento humano, tá? Então, por esse motivo, seria, segundo o Renato Brasileiro, uma pena restritiva de direitos, beleza? Então temos lá 3 penas no artigo 28, incisos 1, 2 e 3, e falamos aqui sobre quais são, né, e o que são na prática essas penas trazidas lá no artigo 28 da Lei de Drogas, tá? Que trata, em regra, do usuário, beleza? E aí, pessoal, nós temos aqui um posicionamento do STJ, tá, que justifica o que eu falei anteriormente sobre a competência ser do juizado especial estadual, ou seja, do juizado especial criminal, beleza? Do GCRIM. Na tela aí. O crime de porte entorpecente para consumo próprio, previsto lá no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, é de menor potencial ofensivo, né? Como eu falei para vocês, aqui posicionamento já do STJ. O que determina a competência do juizado especial estadual, GCRIM, já que ele não está previsto em tratado internacional e o artigo 70 da Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, não o incluiu dentre os que devem ser julgados pela Justiça Federal, tá? Então, justificando o que eu falei anteriormente, posicionamento do STJ nesse sentido, beleza? Outro detalhe, como estamos falando de concurso para a Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, né? Claro, obviamente que serve para outros vários concursos, outros vários cargos na administração pública, mas em especial para as carreiras policiais. Trago aqui também o artigo 52, pessoal, da LEP, da nossa Lei de Execução Penal, que é a lei de número 7.210 de 84, né? Que diz lá no seu artigo 52 que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave durante o cumprimento de pena. Pessoal, as condutas descritas no artigo 28 da Lei de Drogas constituem um crime doloso, tá? Por esse motivo, quando um preso, por exemplo, é flagrado, né, e venha a ser condenado pela prática do artigo 28 da Lei de Drogas, ele pratica também, com essa conduta criminosa dolosa, né, prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, pratica também falta grave durante o cumprimento de pena, de acordo com o artigo 52 da Lei 7.210 de 1984, que é a Lei de Execução Penal. Então ele vai responder por crime do artigo 28 na Lei de Drogas, na esfera penal, e vai responder também por falta grave durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, né? Uma falta grave durante esse cumprimento, tá? Na esfera administrativa, vai estar sujeito lá a um processo disciplinar, tá? Onde poderá resultar em sanções, como por exemplo, a suspensão e a restrição de direitos, beleza? Então, preso flagrado no interior de estabelecimento penal, trazendo consigo, portando drogas para consumo pessoal, ele vai ser responsabilizado na esfera criminal, pelo artigo 28 da Lei de Drogas, e também na esfera administrativa, de acordo com o artigo 52 da Lei de Execução Penal, beleza? Então, o preso responde também, tá, por o crime previsto no artigo 28 e também na esfera administrativa. E aí, pessoal, nós temos um detalhe importante também em relação àquelas penas que expliquei agora há pouco, previstas lá no artigo 28 da Lei de Drogas. O agente que desobedecê-las, o que acontece com esse agente? Que ele se recusa, né, a cumprir as penas previstas no artigo 28, incisos 1, 2 e 3, o que vai acontecer com esse agente? Então é o seguinte,
Primeiramente, caso ele descumpra as penas impostas pelo juiz, previstas lá no artigo 28, ele não estará praticando ou cometendo crime de desobediência previsto lá no artigo 330 do Código Penal Brasileiro. E por quê? Porque o próprio artigo 28, pessoal, da Lei de Drogas, em seu parágrafo 6º, ele traz as consequências de quem se recusa a cumprir as penas impostas lá no artigo 28, incisos 1, 2 e 3. Olha só. Parágrafo 6º do artigo 28, tá? Para a garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput do artigo 28, nos incisos 1, 2 e 3, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo sucessivamente a item 1, inciso 1, né? A admoestação verbal. É aquele esporro que o juiz dá no réu. Tá? Ele vai adverti-lo sobre as consequências do não cumprimento das penas impostas lá nos incisos 1, 2 e 3. E após essa admoestação verbal, caso ele persista na recusa injustificada de cumprir aquelas penas impostas lá no artigo 28, ele estará sujeito aqui, ó, de acordo com o inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 28, a multa. Tá? Então, pessoal, pelo fato de o parágrafo 6º falar aqui que essas outras, né, modalidades de pena, de sanção aqui que serão aplicadas caso a gente se recuse a cumprir as penas impostas lá nos incisos 1, 2 e 3, ela será sucessiva, né? Será aplicada sucessivamente, ou seja, obrigatoriamente o juiz deve aplicar a admoestação verbal para logo em seguida, ou seja, de forma sucessiva, caso ele permaneça lá descumprindo, aplicar a sanção de multa, tá? E aí, nós temos esse detalhe também que é importante, principalmente a nível de prova objetiva, tá? E aqui, já aproveitando o parágrafo 7º, que diz: o juiz determinará ao poder público que coloque à disposição do infrator, gratuitamente, tá? Estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado. Então perceba mais uma vez a preocupação do legislador, né, em relação ao uso indevido de drogas ilícitas, tá? A preocupação, a diferenciação jurídica do tratamento, né, do usuário, aquele que pratica as condutas descritas lá no artigo 28, em relação àquele que pratica outras condutas da lei de drogas, como, por exemplo, as previstas no artigo 33, que trata do tráfico de drogas, beleza? Então tenha esse cuidado hoje, né? Nós temos aí diversos problemas hoje, até mais em alguns casos um problema de saúde, né? A dependência química, de fato, o uso indevido de drogas, do que um problema de segurança pública propriamente dito, né? Mas claro que tem outras consequências, né? Muitos desses usuários, né, grande parte deles, também praticam crimes, em especial contra o patrimônio de outras pessoas, para manter ali o vício em drogas, né? Crimes como de furto, por exemplo, previsto lá no artigo 155 do Código Penal, e também no artigo 157, crime de roubo, né? Então, temos essas espécies de crimes aí que são comuns praticados por usuários de drogas, tá? E aí, pessoal, outro detalhe importante também a nível de prova. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, ele afastou a reincidência em virtude de condenação anterior pelo porte de drogas para consumo pessoal. Ou seja, aquele agente anteriormente flagrado, processado e condenado pela prática das condutas previstas como crime no artigo 28 da Lei de Drogas, não gera reincidência caso ele seja novamente flagrado, processado, julgado e condenado. Tá? Então, não se aplica a reincidência para as condutas descritas como crime no artigo 28 da Lei de Drogas, que trata, em regra, do usuário de drogas. Beleza? Então não há reincidência, segundo o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Beleza? Então é um crime de menor potencial ofensivo e que não gera reincidência, tá? Mais uma vez a preocupação do legislador em relação ao usuário de drogas, né? Então, pessoal,
Esses foram, né, os detalhes, tá, acerca do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Espero que eu possa conseguir ajudá-los, né, nessa caminhada para o concurso, em especial para o concurso da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, concurso no qual já fui aprovado, né, em 2012. Fiz lá quase todas as etapas, acabei indo para outro concurso, fui aprovado em outros 4 também, tá, para a segurança pública. E fico por aqui, tá? Qualquer dúvida, qualquer questão relacionada a provas de concurso público, principalmente para a Polícia Penal dos Estados, do Distrito Federal e a nível federal também, é só me chamar lá no Instagram, tá? Bruno C. Paz Mendes. Meu livro também está aí à venda, vou botar aqui na descrição, livro físico e livro digital. Também vai ajudar muito na hora da prova, tá? Principalmente para a polícia, para o cargo de policial penal, beleza? Então, fico por aqui, tá? E aguardo vocês aí num próximo vídeo. Obrigado.